Agora há pouco a gente falou que a continuação do jogo entre Botafogo e Atlético Paranaense, que foi suspenso por falta de energia no estádio, vai ser hoje, às 15h. Já tem reportagem completa do que aconteceu ontem. Esse jogo vai continuar com portões fechados, sem público. E é uma imagem que contrasta com o que a gente tem visto no Brasileirão nesse ano. As arquibancadas têm ficado cheias. Ontem mesmo, no estádio Newton Santos, estava lotada. Pois é, por enquanto, a média de público em 2023 está superando a maior média da história do Campeonato Brasileiro, registrada há quase 40 anos. O público vem chegando. Acho que todo mundo está empolgado. Questão da pandemia também, que todo mundo ficou com aquele receio de vir no estádio. Hoje, todo mundo já vacinado aí. O torcedor, independente do jogo, vem ao estádio para prestigiar. Nossa média de público é gigantesca. Em todo canto do país, os gráficos só aumentam. Os meninos ainda estão pequenos, o fator de segurança foi o melhor quesito para a gente poder trazer. Foto que São Januário ficou pequeno pro Vasco, que em 3, 4 horas sempre esgota os ingressos muito rápido. Emoção nos pontos corridos, programas de sócio-torcedor consolidados. Com uma estrutura organizacional por trás, eu acredito que isso traia mais público para os estádios. Os famosos anúncios do telão viraram uma atração à parte nesse Campeonato Brasileiro. Mineirão informa. Público: 33.073 torcedores. Renda: R$1.590.985. Os equipamentos aqui na Casa do Palmeiras, por exemplo, estão registrando a maior média de público em uma temporada desde a inauguração em 2014. Em outros estádios pelo Brasil também, quem trabalha na área nunca viu números tão expressivos. 26.357 pagantes por jogo, número atualizado até quinta-feira. Ainda faltam 11 rodadas, mas seguindo assim, esta edição pode enfim superar a média de público de 1983, apontada pela CBF como a maior de todas. Atenção aos detalhes. O número de jogos naquele campeonato foi menor e estádios como o Maracanã tinham capacidade bem superior à de hoje. Só na final havia mais de 150 mil torcedores. E outro ponto decisivo quando o assunto é público no futebol brasileiro: o Flamengo. Só olhar aí pra cima, né, cara? A gente já vê que a gente domina esse anel aqui e isso aqui é nosso, meu irmão. A maior torcida do país é a mais presente nos estádios desde 2018, sem contar as edições de 2020 e 2021, afetadas pela pandemia. Mesmo inferior ao mágico 2019, a média segue alta, até numa temporada sem títulos. Isso é Flamengo, isso corre aqui e a gente vai estar aqui, irmão. Independente do momento, é resiliência, é momento bom, momento ruim, a gente tá junto, é Flamengo e vamos pra cima. A segunda maior média de público até aqui é de um clube que vive um momento de reencontro com a própria torcida. Nós temos o torcedor que tem uma cumplicidade muito grande e ele se vê representado pelo elenco, pela diretoria, por uma política de preço inteligente. E tem também a energia. O torcedor está com uma energia que ele entende o papel dele na reconstrução. Para além da empolgação com a Copa do Brasil, o primeiro título nacional do clube em 15 anos, falemos de números. Em 2021, o São Paulo inaugurou um setor popular com ingressos a partir de R$20 para quase 10 mil pessoas. No mesmo período, lançou também o Camarote dos Ídolos, setor mais caro do Morumbi. Marketing e matemática. Ao fixarmos um setor popular que realmente é popular, nós propiciamos a presença dele, uma política de inclusão, e também setores especiais que quem pode mais subsidia quem pode menos. Então é uma inteligência que tem 4, 5, 6 faixas de preço que contribui para que você tenha o sócio-torcedor, a classe A, a classe B, a classe C e a D e a E. Na verdade, a torcida do São Paulo hoje em dia é conhecida como a torcida mais popular, o mais querido. Então, não existe somente um público elitizado como antigamente ouvia-se falar da torcida do São Paulo. Flamengo na liderança, São Paulo retomando, Corinthians e Palmeiras não saem do top 5 desde 2015. E o Bahia completa os 5 melhores deste ano. E para entender esses pontos corridos, com cada vez mais gente nas arquibancadas, precisamos falar do Fortaleza.
Ainda na Série B, em 2018, a torcida do Leão do Pici já chegou ao 5º lugar no ranking nacional de todas as divisões e não saiu dos primeiros lugares desde então. Mas no caso do Fortaleza, a contribuição direta do torcedor é muito grande, né? Em camisa, em sócio-torcedor, em outros produtos ligados ao clube, em bilheteria. Até o nosso papel é equalizar o desejo de grande time com a contribuição financeira que a nossa torcida possa fazer. Com pequenas variações, a média nos últimos 10 anos estava relativamente estável até 2018, quando começou a curva crescente, só interrompida pela pandemia. Para além dos casos particulares, o que pode explicar até então a maior média de público em um campeonato brasileiro? É uma grande pergunta que muitas vezes a gente não tem uma resposta ainda totalmente fechada. Um primeiro consenso entre dirigentes e especialistas é até simples: a concentração de gigantes na Série A. Tivemos os 13 maiores torcidas do Brasil no mesmo ano, né? Então isso também é um fator importante. A volta do Cruzeiro, do Grêmio, do Vasco e do Bahia, que são 4 desses 13 grandes. Outra tese, as estrelas. A Série A deste ano ganhou reforços luxuosos, como Marcelo, Lucas, Rames Rodrigues, Luiz Soares. É uma felicidade, cara, vir na arena, é uma felicidade ver o Soares aproveitar. E vou te dizer, cada gremista que tiver oportunidade, cara, vem, o cara é diferente. O Botafogo não tem nenhuma grande estrela internacional e mantém uma média razoável de 27 mil pessoas quando joga em casa. Nas últimas rodadas, com a liderança mais que isolada, as arquibancadas do estádio Newton Santos têm ficado lotadas, com mais de 40 mil pessoas. Um fato que chama a atenção: toda essa diferença na ponta da tabela não afastou o público dos times rivais. Diria que é um comportamento novo em termos de manter a média de público, apesar de um campeonato onde tem um clube muito disparado na liderança e que não é normal, até muito pouco tempo atrás, as torcidas manterem essa mesma frequência. A taxa de ocupação hoje nos estádios brasileiros é de 61%, cada vez mais próxima das principais ligas europeias, que fecham a temporada na casa dos 70%. É um fenômeno muito recente, que eu gostaria muito que se mantivesse e que aumentasse, inclusive. Porque o Brasil hoje, comparado com as edições da última temporada, hoje o Brasil ultrapassou a França e é a 5ª maior média de público do futebol mundial, comparado com as edições do 22-23 da Alemanha, da Inglaterra, da Itália e da Espanha. As planilhas e borderôs pelo Brasil confirmam: o produto Campeonato Brasileiro é cada vez mais um sucesso de bilheteria.